Olá, guerreiro! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. A verdade é que, há várias décadas, a psiquiatria destrói a vida de muitas pessoas. Desde o tratamento com choques, lobotomias absurdas que eram realizadas e, no momento atual, o abuso de medicamentos extremamente perigosos por uma parcela gigantesca da população, ainda mais em momentos de crise como é o nosso atual. Mas antes de qualquer coisa, eu sou legalmente obrigado a esclarecer algo bem importante. Por mais que a minha análise será uma crítica a uma certa parte da psiquiatria moderna, nós precisamos reconhecer que várias pessoas são realmente doentes mentais, casos como a esquizofrenia, bipolaridade, em que esses sujeitos geralmente tomam remédios que ajudam eles a se integrarem na sociedade, ou até mesmo se tornarem em pessoas mais produtivas, né? Essa palavra é bem importante, como vocês já entenderão. Mas, ainda assim, é extremamente importante ressaltar como muitos medicamentos perigosos que causam um vício psicológico e até mesmo físico são promulgados hoje em dia como se fossem balinhas, né? E para falar sobre esse assunto, eu começarei com uma história pessoal. Veja bem, eu sou honesto com vocês. E assim sendo, como qualquer outro ser humano na Terra que vive neste momento, eu estou sofrendo psicologicamente com todas essas transições, destruições que ocorrem no âmbito social, cultural e econômico, que honestamente se intensificaram muito após 2019, com o tal Covid e todas as medidas estatais que foram criadas em torno disso. Eu, assim como muitos, tenho certeza que a maioria de vocês, acabou sofrendo um pouco com isso psicologicamente. Mas, para ser ainda mais sincero, minha situação mental está ainda mais complicada por conta, primeiramente, de problemas físicos que eu tive. Tive um problema na coluna seríssimo, tive que tomar por um tempo até medicamentos opioides para lidar com a dor de tão absurda que estava. Depois que resolvi esse meu problema da coluna, eu acabei perdendo uma tia que era muito próxima a mim, que morava na mesma casa que eu morei por muitos anos. Infelizmente ela faleceu de leucemia. Eu acompanhei os últimos momentos dela, eu e minha mãe. Na verdade, a gente nem esperava que aconteceria. Nós conversamos com ela uma hora, literalmente, antes de ela realmente falecer, e parecia que ela estava normal. Então, foi ali um momento muito pesado para mim, emocionalmente. E eu, só para passar por um momento ainda pior, acabei descobrindo que o meu cachorro, o Zé, que muitos de vocês talvez conheçam, está com câncer nas duas patas e, pelo que parece, terá que amputar ambas as patas, né? Então é um momento que, para mim, está sendo bem complicado. Quando eu descobri sobre o falecimento da minha tia, a primeira coisa que aconteceu foi, obviamente, um pânico. Eu nem chorei nem nada, mas foi um pânico bem grande. Eu me despersonalizei, como chamam, né? Parecia que eu estava num filme, parecia que não era real. E aí, a minha irmã tinha um Rivotril e me deu. Me deu um Rivotril para passar por aquela situação. Honestamente, eu até agradeço a preocupação dela, mas eu me arrependo de ter tomado aquela pílula, especialmente pelo que aconteceu nos próximos dias. Eu sou um sujeito bem sensível com qualquer coisa que eu coloco no meu corpo. E eu percebi naquela circunstância, assim como em toda circunstância que eu
utilizei um medicamento psiquiátrico do tipo que não só eu fico muito alterado no momento que eu tomo, mas se prolonga por alguns dias. Eu percebi que minha mão tremia até no outro dia, após ter acordado. Eu percebi que meus processos cognitivos eram muito mais lentos. Eu percebi algo estranho comigo. E óbvio, eu fiquei mal por bastante tempo e algumas pessoas próximas a mim, alguns familiares, alguns colegas, falaram, olha, você que está tendo crises de ansiedade, de tristeza, por que não toma um remédio psiquiátrico? E eu venho aqui lhes dizer que se você já passou por algo do tipo, se você passa nesse exato momento, olha, tem graus de intensidade. Eu não sou um psiquiatra e não posso dizer se o teu caso em específico exige um medicamento ou não. Mas se você passou por circunstâncias como as minhas, ou seja, tragédias que ocorrem na nossa vida, um falecimento de alguém que você ama, um cachorro que você vê sofrendo e que você ama muito também, a perda de um emprego, sabe, tudo isso dói no nosso coração, tudo isso acaba nos entristecendo, nos dando essas crises existenciais, de ansiedade ou não, e é muito fácil e muito comum, na verdade, muitas pessoas recorrerem ao uso de medicamentos para isso. Admito que já usei, como eu falei agora para vocês, quando minha tia faleceu, mas eu estou aqui para falar com vocês como isso não é a solução. Como, na verdade, isso é algo extremamente perigoso. Então vamos lá, meus queridos. Primeiramente, nós estamos vivendo num momento do nosso mundo em que tem muita coisa difícil acontecendo. Eu até soltei um meme no meu Instagram, no meu Telegram, inclusive até peço que vocês me sigam nesses lugares se ainda não me seguem. Se você não tem rede social, aí não precisa me seguir, né? Mas eu postei lá um meme falando basicamente sobre uma psiquiatra, ela aparecia lá no meio da foto falando assim, ei, você aí, tá pronto para que eu possa diagnosticar como uma psiquiatra sua total reação normal com essa nossa sociedade horrorosa, como uma doença mental, para que eu possa viciar você com drogas que alteram sua mente pelo resto da vida, né? E óbvio, foi um pouco hiperbólico, foi um meme que eu achei no grupo de Telegram, lá tem realmente memes fantásticos que criam, eu só copiei aqui, né? Compartilhei porque eu achei muito bom, porque resume exatamente o que acontece com muitas pessoas, né? Você está passando por um momento muito difícil mesmo, a primeira reação das pessoas, muitas vezes hoje em dia, é tomar um remédio. Mas veja, vamos pensar sobre um Rivotril. Tá? Eu acho que é o meu principal foco aqui nessa discussão. Esses calmantes, por exemplo. Meus caros, eu já até soltei um áudio com um sujeito que eu tenho um enorme respeito, que até relatou lá no nosso grupo de Telegram o que ele passou com esses medicamentos benzodiazepínicos, né? Rivotril, Frontal, remédio para dormir. Ele relata, para quem não ficou sabendo, que uma vez ele tomou um remédio para dormir, só que ao invés de simplesmente dormir, ele perdeu a consciência, pegou a moto que ele tinha e fez um monte de besteira. Uma outra vez tomou esse remédio e acabou dirigindo, acho que 300 quilômetros, sem nem lembrar do que tinha feito direito. Então, assim, isso mostra o quanto que esses remédios podem ser perigosos, mas não só. Quando a gente fala sobre um Rivotril, por exemplo, é inegável que aquilo causa um vício absurdo em você. Absurdo mesmo, assim. Eu não lembro a quantidade de dias exatas, mas quem é médico pode talvez aqui confirmar. Algo como 2, 3 semanas você tomando direto, você já fica dependente daquilo. E eu já vi pessoas próximas a mim tendo esse tipo de dependência. É algo assustador. Assustador. Sabe? Eu já vi minha mãe, por exemplo, que tinha vício em tabaco. Ela gostava de fumar. Olha, foi difícil para ela parar, mas não chega nem perto do que uma pessoa viciada em Rivotril tem que passar. Entendeu? Mas nem perto. Gente que tem que ser literalmente internada e com toda a preocupação de que se for uma mudança muito brutal na quantidade de medicamento, a pessoa pode ter problemas físicos mesmo. É como se fosse uma heroína ou algo do tipo. Então, isso vai para alertar, talvez alguém que ainda não saiba disso, que esses remédios são muito graves, entendeu? Muito graves, ao mesmo tempo que eles são muito
apetitosos no sentido de que, nossa, muito legal você simplesmente parar esse medo que você está sentindo, essa ansiedade, essa tristeza. Só que eles não vão embora, né? E eu, por exemplo, nesse momento, já até falei num outro episódio, né? Tô com muita ansiedade mesmo por conta de todas as tragédias que estão acontecendo com pessoas que eu amo, com o mundo, e olha que eu tenho uma função política, eu tô sabendo de coisas que vocês não fazem ideia. Eu mesmo tô tendo problemas até em termos financeiros, porque eu tive que gastar muito dinheiro com tudo que aconteceu, vou ter que gastar ainda mais com o meu cachorro, enfim. Mas isso é o de menos. A questão é, com todas essas ansiedades, eu mesmo tô tendo que lidar. Mas como que eu acho uma forma para isso? A forma não é ficar tomando Rivotril toda hora. A forma, para mim, pelo menos, é meditar todo dia. Se você acredita em Deus, é você rezar todo dia. É você se exercitar. Tá? Uma das piores coisas que aconteceu comigo pra minha cabeça foi quando eu tive que parar de me exercitar por conta fecharam lá a academia, do Dória e tudo o resto. Foi uma das piores coisas que aconteceu com a minha cabeça. É você, muitas vezes, conversar com uma pessoa, não ficar só preso dentro de si, entendeu? Sair das redes sociais, parar de ter aquelas influências horrorosas que te deixam ansioso. Por exemplo, assistir da Atena. Pelo amor de Deus, né? Aquilo ali deixa qualquer um maluco. Mas nem só, tem da Atenas online, né? Tem aí canais que só falam de o que acontece de mais podre na humanidade. Se isso tá te deixando ansioso, para de ver esse tipo de coisa, entendeu? E se nada disso resolve, se você fala assim, mas se eu não tomar um Rivotril, eu vou ter um piripaque. Né? Eu tô nesse âmbito, assim, sabe? Não vou falar que você tem que fazer a mesma coisa que eu. Mas eu fiz a seguinte escolha, olha, se eu tiver que escolher entre Rivotril ou alguma outra coisa, que seja uma outra coisa. E eu prefiro usar ervas naturais, e não é aquela que é ilegal, não é aquela ilegal, tá? Aquela que é, vocês sabem, não é o negocinho lá verde que todo mundo gosta de usar hoje em dia, não é aquela não é a do Monark. Existem outras coisas, tem valeriana, tem outras ervas que são bem mais fracas, que são, por exemplo, a passiflora, que realmente ajudam, não é brincadeira isso daí, entendeu? E se nada disso funcionar pra ti, assim, não tô recomendando isso, tá? Mas eu, pessoalmente, eu prefiro fumar um cigarro do que usar um Rivotril. De novo, não é uma solução, lógico que não. Substituir uma coisa que causa vício por outra que causa vício é uma coisa ruim, né? Mas é para demonstrar assim, a dimensão do quanto que esses remédios são perigosos. Né? Do quanto que são perigosos. E eu, por exemplo, a última vez que eu tive um ataque de pânico, que eu fiquei realmente ansioso, eu fui e acendi um cigarro. Eu fui e fiz isso. Eu nunca tinha feito na vida e parou de ter aquele negócio batendo no coração e tal. Mas eu não quero, obviamente, falar para vocês fazerem a mesma coisa, lógico que não. Mas Rivotril, eu me nego a colocar aquilo no meu corpo. Me nego. Eu fiz assim uma promessa para mim mesmo. E por que você deve entender tudo isso? Por que você deve levar tudo isso em consideração? Veja, quando você está lidando com um problema psicológico temporário, mesmo que seja algo absurdo, né? Igual você vê, no meu caso, são tantas coisas horrorosas acontecendo ao mesmo tempo. Se fosse só uma, tava tudo bem. Mas quando é um negócio do tipo, sabe? Aquele buraco negro na tua vida que tá tudo caindo aos pedaços, né? Honestamente, o importante é você tentar ver o lado positivo de tudo isso. Sabe? O importante é você ainda ver, poxa, eu vou crescer com essas desgramas que estão acontecendo. Eu vou conseguir me tornar uma pessoa mais forte. Eu vou conseguir passar por tudo isso daqui e não ficar ressentido, não ficar fraco. Porque assim, se você faz o contrário, se você se apoia num monte de Rivotril, num monte de remédio, o que vai acontecer? Depois de alguns meses de luto, por exemplo, você pode mais nem lembrar realmente que alguma pessoa que você amou faleceu. Mas o que vai acontecer? Alguns meses depois você vai estar ainda mais fraco. Você vai estar fraco. Você vai estar caindo aos pedaços. Ainda pior do que antes. Entendeu? Enquanto que uma pessoa que não usa essas amuletas psiquiátricas, digo de remédio, né? Para passar por tudo isso, por mais que seja doloroso, né? Se você aguentar, se não for realmente ali patológico, do cara querer se jogar de um prédio nem nada,
depois de alguns meses você vai ficar até mais forte do que você já era. Você vai aprender com tudo aquilo. Entendeu? E aí a gente vai para um âmbito mais assim, estruturado do que é essa discussão psiquiátrica, né? Porque, veja, nós estamos chegando num período da sociedade em que é muito difícil uma pessoa normal mesmo, eu digo aqui um sujeito que não nasceu com autismo, um sujeito que tem, entre aspas, um cérebro organizado, sem nenhum problema claro ali que você pode identificar. Cada vez mais, esse sujeito normal, talvez você aí que está me escutando, está sofrendo muito, mas muito mesmo, para conseguir viver uma vida de forma, entre aspas, produtiva, ou simplesmente se integrar à sociedade. Está se tornando quase impossível em alguns casos, meus caros. Pensemos aí sobre os cancelamentos, né? Poxa vida, é uma ansiedade absurda em que, nossa senhora, você fala uma coisinha pequena, já acabou tua vida. Eu mesmo já fiquei até ansioso agora, assim, entendeu? Assim, meu amigo, é um negócio absurdo, completamente absurdo, sem precedentes na história humana, em que você pode ter sua vida destruída com base em 50 caracteres no Twitter. Entendeu? Então, é óbvio que isso tem um dano no nosso emocional, no nosso psicológico, que é absurdo. Fora as incertezas, assim, o que vai acontecer com tudo que está passando diante dos nossos olhos? Ninguém sabe direito. Do nada veio esse vírus, do nada veio o negócio da Ucrânia, e depois? Depois é a Amazônia. É lógico que isso afeta a cabeça das pessoas. E com razão, não adianta você também chegar e falar isso daí não importa, minha vida está isolada de tudo isso. Lógico que não. São questões que podem afetar a tua vida e de qualquer um outro. Então, a nossa sociedade está tão, entre aspas, horrorosa, de verdade mesmo, não é brincadeira, não é só papo de adolescente, é real mesmo, assim. Eu perguntei pro meu pai isso, já falei até acho que pra vocês. Falei, pai, você alguma vez na sua vida já viveu num período tão ruim quanto o nosso atual? Ele falou, mas nem de longe, meu filho. Meu pai já tem idade. Eu perguntei isso pra tio, perguntei isso pra pessoas que eu conheço que também são mais velhas, e todos me disseram algo do tipo, olha, nunca vi uma coisa tão trágica como é o que vocês estão passando, vocês que são jovens. Né? Então, óbvio que isso tem um impacto no nosso psicológico, mas eu realmente estou aqui para falar que, olha, se for só isso mesmo, se não for algo mais grave, aí, um negócio que você está vendo duende voando, né? Meu amigo, tenta com meditação, tenta conversar com as pessoas, tenta sair da internet, porque vocês vão entender que a psiquiatria ela é muito mais complicada do que parece. Só que, óbvio, isso eu vou falar daqui a pouco. Vamos começar falando de um sujeito chamado Ronald David Lang. Ele era um psiquiatra escocês que escreveu bastante sobre a experiência da psicose. E um dos elementos mais interessantes da sua obra foi a tentativa de compreender o limiar entre a normalidade e a insanidade. Ao mesmo tempo, ele foi também associado ao movimento anti-psiquiatria. Ele rejeitou que ele fazia parte desse movimento, mas só de ser acusado a gente obviamente já fica com o pé atrás. Eu já vou falar sobre esse movimento anti-psiquiatria, mas talvez alguns de vocês já conheçam o que está por trás disso. Mas uma coisa nós precisamos reconhecer, ele teve uma enorme importância em denunciar, em se opor às práticas absurdas que eram feitas por psiquiatras na época em que ele estava vivo, como lobotomia, tratamento com choque na cabeça, algo real que o meu próprio avô acabou passando quando ele era jovem. Então, nós temos aqui algo a agradecer, mas não só. Uma frase muito interessante que ele disse pode ser muito bem transposta à nossa realidade atual. Ele disse o seguinte: a insanidade, a loucura, é uma resposta sã a uma situação insana. Ou seja, numa situação absurda, louca, você age com insanidade por ser sã. Entende? E eu acho que no nosso contexto atual, é exatamente isso que ocorre com tantos jovens, que infelizmente
estão constantemente vendo coisas absurdas ao seu redor. É só você ligar o seu laptop, é só você ver o seu celular, que surgirão centenas de notícias que ou te deixam depressivo, ansioso, questionando a realidade. Aí você fala, não acredito que isso realmente está acontecendo, não é possível, né? Tantas mudanças, tantas notícias que chegam e tentam mudar a sua percepção da realidade em questão de dias, em questão de horas. O que você pensava que era verdade do nada muda. Então, é uma situação insana que nós estamos todos vivendo. Essa experiência pós-moderna, se é que a gente pode chamar dessa forma. Então, eu acho que essa frase dele é uma das mais importantes para descrever o que vem acontecendo com o psicológico de muitos jovens. Mas, lógico, né? Talvez você fique um pouco curioso e queira aprender mais com as obras do Lang. Mas é importante aqui ressaltar uma coisa complicada, que foi o tal movimento anti-psiquiatria. No Brasil, poucos falaram desse movimento anti-psiquiatria. Eu acho que um dos únicos foi o próprio Olavo de Carvalho. E ele colocou sempre, de novo, de uma forma bem negativa. E dá para entender o porquê disso. Dá para entender. Por quê? O movimento anti-psiquiatria promulgou muitas coisas complicadas, tinha uma associação forte com a nova esquerda, né, o New Left, como chamam, até o momento atual. Foram muito influenciados pelo Instituto Tavistock, que por si também tinha muitas associações com o MKUltra, com táticas de engenharia social, então óbvio que ali tem uma coisa bem complicada. Esse também movimento anti-psiquiatria tentou acabar de toda forma com os asilos, né, com os manicômios, porque seriam desumanos e assim, de uma certa forma eles tinham um pouco de razão, porque manicômio naquela época era um negócio absurdo. A gente tem que reconhecer. Mas qual que é a alternativa? Jogar todos na rua? Né? Aí tem a questão do lupenproletariado, que alguns de direita vão argumentar. Não acho que é tão simples assim, mas sim, é inegável que foi bem complicado, porque muitas pessoas insanas que precisam de realmente alguma forma de ajuda, se não uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda espiritual, algo do tipo, né? Hoje em dia são jogadas na rua. E isso não é uma solução, obviamente. Né? Então esse movimento anti-psiquiatria teve algumas consequências bem negativas para a sociedade, ao mesmo tempo que também fez algumas coisas boas, como parar aquelas lobotomias absurdas, os tratamentos a choque e todo o resto. Né? Mas o que chama a atenção? Você vê muitos psiquiatras que começam a questionar primeiramente essas técnicas absurdas, mas depois, com o tempo, até os próprios medicamentos que são utilizados. E existem alguns psiquiatras no momento atual que pensam dessa maneira. O melhor exemplo disso, e esse sujeito sim, eu recomendo que vocês leiam sobre ele, assistam seus vídeos, leiam seus livros, porque ele é sim um cara muito correto, né? Um senhor, na verdade, chamado Peter Breggin, um psiquiatra americano. E caso alguém queira ir fazer a checagem de fatos, pode olhar toda a carreira dele. Ele foi formado em Harvard, foi professor de inúmeras universidades renomadas, um sujeito com muitos anos de experiência prática, clínica, que sabe muito bem o que está falando, né? E ele, acho que é a principal autoridade nesse sentido, em mostrar o outro lado das medicações psiquiátricas. Eu vou tentar aqui falar de forma bem resumida, mas óbvio, é muita coisa que ele já expôs. Ele já participou até mesmo de alguns julgamentos de nível internacional, né? Por exemplo, só para dar uma noção, teve aquele tiroteio trágico na escola de Columbine, né? Em que 2 garotos entraram com armas, mataram muita gente. E aí, em 2002, ele foi contratado para, basicamente, tentar mostrar que os medicamentos antidepressivos que o Eric Harris estava usando na época poderia muito provavelmente ter levado àquela situação.
porque o Eric Harris, segundo o Peter, estava sofrendo de uma forma de doença de humor, depressiva e maníaca, quase como se fosse assim, uma bipolaridade, eu não entendo direito, mas mais ou menos isso, que levou a um nível de psicose necessário para que o garoto fizesse tudo que ele fez, né? E segundo o Peter Breggin, se o garoto lá, o Eric, não tivesse tomado esse remédio, muito provavelmente ele não teria feito o que fez e se suicidado no fim, né? Então, ele fez outros... foi testemunha em outros julgamentos similares e para ele, ele apresenta inúmeras evidências para isso, muitos medicamentos antidepressivos, os SSRIs, aqueles inibidores de receptores de serotonina, né? Eu não entendo muito porque eu não sou médico aqui, meus caros. Segundo ele, eles causam sim um aumento na violência, no suicídio e na mania, né? Mania, no caso, seria aquele estado exaltado de humor que ocorre em alguém que tem bipolaridade, por exemplo. O sujeito às vezes tem alucinação, às vezes fica completamente desconectado da realidade, né? E ele, em 1994, chegou e alertou sobre isso. Falou, olha, alguns antidepressivos causam todas essas coisas perigosas, tem muitos jovens se suicidando por conta desses antidepressivos. Aí você vai falar, isso daí era conspiração dele. Não, primeiro, ele era um psiquiatra renomado, com muitos anos de experiência. E, curiosamente, em 2005, né, uma década depois, o FDA, a agência reguladora lá dos Estados Unidos, começou a colocar lá um grande alerta de que realmente o uso de certos antidepressivos pode causar, em algumas circunstâncias, suicídio e comportamento violento em crianças e depois adultos jovens, né? Então, ele estava certo. Ele realmente estava certo, mas até o momento atual, quantas pessoas não usam esse tipo de medicamento, né? Enfim, é uma coisa realmente complicada. Outro exemplo do que ele expõe é a questão do déficit de atenção, né? Eu vou pegar aqui uma frase exata do que ele falou para não falar besteira, já que eu não sou um médico na área, né? Ele falou de forma assim, bem... Eu não vou falar que é sarcástica, porque acho que tem um pouco de verdade nisso aqui. Não sei, não sou médico. Ele chegou e falou assim, olha, a maioria dessas crianças que sofrem de déficit de atenção não estão recebendo atenção suficiente de seus pais que estão separados da família, muito preocupados com o trabalho e outras coisas. Ou simplesmente é uma falta de habilidade do pai de lidar com a atenção da criança. Em muitos casos, o diagnóstico apropriado seria de déficit de atenção de um pai, né? É algo que muitos talvez discordem, mas eu acho que o mais importante que ele menciona é que, e aqui eu estou falando, tá? Estou pegando a frase exata dele, não é minha opinião. Ele fala, a Ritalina funciona produzindo funcionamentos errados no cérebro ao invés de melhorar a função cerebral. Essa é a forma pela qual ela funciona, né? E esse é um ponto que ele traz em muitos dos seus livros, dos seus vídeos, de que esses medicamentos psiquiátricos, eles, entre aspas, ajudam, na verdade, meio que machucando no nosso cérebro, trazendo certos danos, né? Especialmente em longo prazo. Enfim, é um lado, não vou falar que ele tem toda a verdade universal, mas eu acho que ele traz aqui críticas muito, muito boas. Nunca vi uma crítica incisiva, realmente honesta contra ele, tá? Isso significa que se você está tomando remédio, você tem que parar? Não. Pelo amor de Deus. Ele mesmo fala que você tem que tomar cuidado, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber que você não pode parar de uma vez, né? Porque o seu cérebro se habitua a tomar e se você para de uma vez pode ser perigoso para ti. Enfim, né? Recomendo que vocês deem uma olhada, caso tenham interesse. E aí chega ali uma questão que eu acho que é a mais assim, complicada e que diz bastante também sobre a nossa sociedade, né?
Porque assim, veja bem, meus caros, no meio aqui dessa nossa aula, existe aquele típico impedimento na minha linguagem, né? Existe aquele típico impedimento de que tem coisas que eu gostaria muito de poder discutir de forma aberta, poder falar com vocês sem ter que pensar que, nossa senhora, sexta-feira vai chegar aqui a Polícia Federal me prender, me acusando de desinformação médica e todo o resto. Mas é algo real, que diz mais sobre o nosso estado, mas também sobre a própria psiquiatria. E esse é o ponto. Veja, a psiquiatria é um braço do Estado. Poucos percebem isso, mas se você for preso e a razão pela qual você foi preso é uma coisa que você fez enquanto você estava louco e tudo o resto, o laudo psiquiátrico é o que conta ali. Se for um padre, por exemplo, se for um xamã que chega e fala assim, olha, na verdade esse sujeito estava possuído por um demônio, aquilo não tem nenhuma validade. O juiz vai olhar aquilo lá e falar assim, aham, tá, bacana, preso, vai se ferrar, entendeu? Agora, a autoridade psiquiátrica, ela não é suprema, mas ela tem um enorme peso em quase todo o país, hoje em dia. A não ser em alguns países islâmicos e asiáticos. E aí a gente começa a ver o real poder da psiquiatria, e eu vou ter que até estender esse assunto em outras aulas. Mas uma coisa já é importante a gente salientar. O poder que a psiquiatria tem, primeiro, é subestimado pelas pessoas. Segundo, não se trata apenas de ajudar as pessoas, talvez seja em torná-las o máximo em seres que são produtivos. Só que ser produtivo para o nosso sistema atual não significa ser saudável, não significa ser feliz, não significa ser próspero, não significa ter aquela felicidade no teu rosto, né? Mas se você pensar na sociedade, no sistema político, cultural, econômico, como se fosse uma grande máquina, né? Óbvio que não é assim, mas se você for fazer essa abstração, a psiquiatria, ela é aquele óleo que garante que tudo vai funcionar, entendeu? Então, tem ali alguns elementos da sociedade, algumas pessoas que, por natureza, reagiriam de forma negativa ao que está acontecendo, né? Por exemplo, um homem com uma testosterona alta que geneticamente, espiritualmente também, né? Acaba tendo um comportamento mais colérico, sujeito mais agressivo, né? Um sujeito naturalmente mais agressivo na forma de agir, na forma de falar, é uma pessoa que, se não for treinado, se não tiver ali uma pessoa que o ajude a moldar isso, e geralmente não acontece hoje em dia, a psiquiatria vai ser aquele elemento desse sistema que nós temos para tentar neutralizar aquela ameaça, né? Porque ele pode se tornar uma ameaça. Um sujeito com uma masculinidade fora do controle, um sujeito que é muito agressivo, viril, ele pode se tornar um membro de gangue, ele pode se tornar um sociopata, psicopata e assim em diante. Então a resposta é, vamos, de forma massificada, tacar medicamento, fazer isso, fazer aquilo, para garantir que o máximo de pessoas se, entre aspas, integrem, né? Mas essa palavra em si já tem uma conotação não muito positiva quando a gente está pensando numa sociedade cada vez mais mecanizada, que não é orgânica, né? Então, esse é um aspecto muito importante. É curioso como a psiquiatria funciona como um braço do poder que o Estado tem. Mas aí quando a gente vai analisar o que a loucura em si é, aí a coisa fica mais complicada. E, de novo, tem muitas limitações no meu discurso. Por exemplo, o que é esquizofrenia? Eu não sei, quer dizer, até sei, eu tenho minhas opiniões que eu até gostaria de expor para vocês. Posso até estar errado nelas, mas nós estamos numa situação tão ferrada da liberdade de expressão que nem a minha opinião, que talvez esteja errada, eu posso dar aqui, né? Se você for pegar a do Lang,
que eu apresentei ali para vocês, vocês vão ver que ele descreve a esquizofrenia como algo quase que teórico. Não estou falando que é o caso, mas é o que ele, como um psiquiatra escocês renomado, colocou. Mas quando a gente volta à história, é aí que a coisa fica complicada, cara. É aí que a coisa fica muito complicada. Vamos voltar aí à Grécia Antiga, a Roma. Os gregos tinham o termo teiamania. Platão, em específico, fala sobre isso. Eu acho que é no Fedro. E eles enxergam, como quase tudo na filosofia grega do Platão, por exemplo, uma certa dualidade entre uma loucura boa e uma loucura errada. Né? Sócrates, por exemplo, ele fala sobre uma loucura divina que estaria presente em diversos elementos, como o poeta, né? O poeta que recebe aí o presente das musas, ele teria uma inspiração poética que seria realmente ali uma loucura divina, né? Certas revelações místicas, né? Certas iniciações seriam também uma forma utilizariam também uma forma de loucura divina, né? Até mesmo a questão dos não vou falar de marido e mulher porque aí já é um pouco mais maduro, mas sabe aqueles adolescentes de 15 anos de idade que se apaixonam e só fazem besteira, que é uma loucura que eles descreviam como uma loucura divina, né? O presente da Afrodite e Eros, né? Então isso nos mostra que, olha, já lá na Grécia Antiga, a descrição do que é loucura como algo negativo ou positivo é bem diferente do mundo atual. E não era exclusividade dos gregos. Tá? Se você for, por exemplo, no Islã, não todos no Islã, mas em específico os sufis, né? No sufismo, você vê até alguns vídeos na internet, você fala, nossa senhora, tem alguns aí que aparecem na internet, os rituais deles e todo o resto, você fala, nossa senhora, aquilo ali é loucura, né? Aquilo ali não é uma coisa normal. E é real. Tem um elemento ali de loucura. Se você for ver o hinduísmo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles têm, acho que se chama Avduta, que eles chamam. É uma loucura divina que traz uma louca sabedoria e assim em diante. E não é só os hinduístas na Ásia. Se você for pegar o próprio budismo, o budismo também tem isso. Tinham os yogis loucos, tântricos. Eles eram escandalosos, faziam coisas assim realmente fora da normalidade da sociedade. E, na verdade, eles não eram vistos de forma negativa. Eles eram entendidos como se fossem assim um ser muito iluminado, que tinham transcendido as ilusões do mundo material típico para a maioria das pessoas. É óbvio que tem ali uma visão gnóstica da realidade que um cristão não vai acreditar, não vai compartilhar, né? Mas é para demonstrar assim, como isso, ao longo de inúmeras tradições, não era essa visão da loucura como se fosse uma desgraça completa em todos os casos, né? Uma outra fonte bacana para entender isso historicamente é o Mircea Eliade. De novo, lendo sempre com cautela, porque ele tem uma associação com o perennialismo. Mas o que ele descreve sobre o xamanismo, por exemplo, né, está correto. O xamanismo, até hoje em dia, na verdade, tem esse aspecto de uma loucura divina. Né? Você vê um xamã mesmo fazendo algumas coisas ali, e eu já vi isso na minha frente mais de uma vez. É um negócio até assustador para quem nunca viu antes. Né? Só que não é exatamente como se fosse o esquizofrênico. Por quê? Porque o xamã, ele entra num estado de transe que ele mesmo coloca nele, né? Ele mesmo entra, entre aspas, na loucura, meio que controla isso com o propósito que ele quer. Então não é algo que toma conta dele sem ele perceber. Ele está ainda no controle daquilo, que é diferente do esquizofrênico. Mas como que você sabe que todo esquizofrênico tá fora do controle? Talvez alguns não estejam assim, talvez alguns... Enfim, só tô aqui colocando essa questão
Não falando que o Mircea Eliade estava certo, ou que os hindus estão certos, ou que os budistas estão certos. Eu estou aqui para colocar o âmbito da espiritualidade, que faz parte, ao longo da história humana, dessa discussão sobre o que é a loucura, né? Vamos supor que alguns esquizofrênicos, na verdade, estão tendo uma experiência mística. Não estou falando todos, mas estou colocando essa possibilidade. Né? Estou colocando essa possibilidade. Não sei. Não sou aí um psiquiatra para saber. Mas você vê estudos ao redor disso? Eu, pelo menos, não achei nada. Procurei na internet, achei pouquíssima coisa sobre isso. Né? Pelo contrário, é sempre uma nova medicação, é sempre uma nova forma de tentar parar com substâncias químicas certos comportamentos de um indivíduo. Mas e se a melhor solução possível seria uma forma de lidar com aquelas experiências espiritualmente? E se fosse isso? Entende? Então, assim, é no mínimo muito estranho o que acontece numa sociedade completamente materialista, porque talvez alguns dos sujeitos que no passado teriam um propósito espiritual, né, ou que talvez até estariam machucados espiritualmente. Vamos pensar no caso de uma possessão. Uma possessão, por exemplo. Você pode pensar, diante de uma concepção completamente materialista, que aquilo ali é loucura. O cara só tá doido, o cara só tá estressado, o cara só tá, enfim, maníaco. Você pode ver dessa maneira. Enche o sujeito de medicamento e tal, e talvez ele realmente vai ficar ali mais manso. Mas e se, ao invés de encher o cara de medicamento, não fosse feito, talvez, ao mesmo tempo, uma tentativa de exorcizar? E é real, assim, esses casos de possessão, vocês podem não acreditar. Existe. Já vi com meus olhos também isso daqui. Tem vídeo no YouTube mostrando isso daí. Tem vídeo mostrando. Entendeu? Se é isso daí apenas uma manifestação materialista ou se é divina, cada um vai ter a sua opinião. Eu respeito até os ateus que vão falar que não é nada que transcende a matéria. Tá, você quer acreditar nisso, não faz mal, mas mesmo se for algo materialista, talvez a chave para tirar o sujeito daquele estado seja também uma prática espiritual que mexe ali com o inconsciente do indivíduo, com certos símbolos que a gente não entende direito, mas que de alguma forma o sujeito volta à normalidade. O sujeito, na verdade, aprende com aquilo. Entendeu? Como você sabe que não é isso? Mas veja, é quase que completamente excluído esse âmbito espiritual dessas discussões. E, pessoalmente, eu já tive muitos problemas na minha vida, até o meu próprio autismo, e a forma pela qual eu achei soluções, as melhores, sempre foram pela espiritualidade. Sempre, sempre. E veja, é algo diferente da religiosidade. Não estou querendo aqui falar que religião não é necessária para ninguém, cada um vai ter a sua opinião e eu vou respeitar. Cada vez mais eu ajo dessa maneira, não vou ficar sendo dogmático com ninguém. Mas veja, religiosidade, em alguns casos, eu faço a crítica no sentido que o sujeito se torna... óbvio, não são todos os casos, pelo amor de Deus. Mas em alguns casos, especialmente aqueles que estão começando a sua jornada, a pessoa às vezes fica mais preocupada em mostrar que tem contato com Deus do que realmente fazer aquilo. Né? E eu acho que o mais importante para a gente não ter esse tipo de problema, para se curar, é realmente procurar Deus em nós, no nosso universo, os sinais que ele nos dá. E isso, infelizmente, é algo muito pouco compreendido, até por quem é cristão, até por quem se diz que tem uma religião. Né? Às vezes é muita formalidade, às vezes é muito trabalho para os outros verem, ao invés de realmente fazer o que nós devemos fazer, que é a busca de Deus. Né? Então, assim, é estranha essa questão da loucura. Eu vou tentar apresentar mais questões em torno disso em outras aulas. Algo bacana para a gente finalizar isso daqui, tá? É que os antigos, eles enxergavam alguns casos de não vou falar possessão, porque já é demais, mas dessas experiências místicas, né? Alguns casos, não vamos falar todos, talvez o esquizofrênico esteja passando por outra coisa aí,
Certamente o cara que enche a bunda de LSD não está tendo ali uma experiência mística. Mas em alguns casos, existia essa, entre aspas, loucura divina com o propósito de levar o indivíduo a ter uma certa quebra com a realidade, não é completa, né? Para que, com isso, ele às vezes enxergue ali uma parte da sombra dele, do inconsciente dele ou algo do tipo, integre parte disso, reconheça certas coisas, enxergue partes de si mesmo, e depois dessa experiência de insanidade, o sujeito retorna mais forte, retorna com mais conhecimento sobre ele mesmo, né? E quando você vê algumas pessoas falando de uso de ayahuasca e assim em diante, e falando nisso, nunca tomei ayahuasca, nem tenho vontade de fazer nada disso. Mas eu acho que é nesse sentido. É no sentido de que a experiência da insanidade, às vezes, não precisa nem ser tão intensa. Quando você só está tendo, por exemplo, uma crise de depressão, por exemplo, você não vai alucinar. Pelo menos eu acho que não é normal você alucinar. Mas tem uma certa insanidade ali. Pessoalmente, não foi a mesma coisa que a ayahuasca, mas por esse processo lamentável que está acontecendo na minha cabeça, foi também algo que eu usei para me conhecer, para fazer o autoconhecimento, para entender muitas coisas sobre Deus, sobre minha vida e assim em diante. Então, os antigos acreditavam que algumas formas de loucura divina podiam acrescentar para o sujeito crescer como pessoa, e talvez seja nesse sentido, né? Talvez seja nesse sentido. Então, voltando ao início da nossa conversa, sabe? Às vezes, um luto, né? Em que você passa por aquela tristeza, em que você questiona a realidade, você questiona a sua vida e todo o resto. Às vezes, ao invés de se submeter a um medicamento que de toda forma vai te neutralizar daquelas emoções, daquelas experiências, né? Às vezes, passar por aquilo em si, por aquela experiência trágica, dolorosa, vai te tornar uma pessoa que se conhece melhor, que se torna mais sábia e assim em diante. De novo, cada caso é um caso, mas comigo e com pessoas que eu já conheci foi muito isso. Então, é algo a se pensar. De novo, eu tive que limitar muita coisa do que eu falo, porque hoje em dia é a porcaria que é, né? E a psiquiatria, como eu falei, é um braço do Estado. É inegável isso. De qualquer modo, tenham todos um ótimo dia e eu vejo vocês no próximo vídeo.